Questão 4. Escrever essa equação na forma reduzida e resolver. Resolver é você solucionar, encontrar as raízes da equação. Então, primeiro, para reduzir essa equação aqui, eu tenho que colocá-la no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa equação é encontrar, fazer o chuveirinho aqui, ó, nesses dois parênteses, para tentar colocar essa equação no formato que tem que estar. Então, fazendo o chuveirinho aqui, ó, 2y vezes y, eu fico com 2y ao quadrado, ok? 2y vezes menos 8, então você fica com menos 16y, certo? Agora é hora de multiplicar o menos 3. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes menos 8, menos com menos na multiplicação fica mais, 3 vezes 8, 24. Repete o igual a 34. Então, vou colocar esse 34 junto com esses outros elementos da equação, esses outros termos, quem muda de lado muda o sinal. E aí eu já consigo colocar a equação igual a zero. Então, você vai ficar com 2y ao quadrado menos 16y menos 3y mais 24 menos 34 igual a zero. E vamos unir os termos semelhantes. Não tem ninguém semelhante a 2y ao quadrado, então repete ele. Eu tenho semelhante aqui com o y, né? Na incógnita y, eu tenho o menos 16 e o menos 3. São duas dívidas, você soma. Então, eu estou devendo menos 19y. E eu tenho semelhante aqui mais 24 e menos 34. Então, devo 34. Paguei com 24, eu vou ficar devendo 10. Então, menos 10 igual a zero. Então, já consegui deixar no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, é hora de identificar os coeficientes da equação. Coeficiente A, o termo que acompanha y ao quadrado, nesse caso é o 2. Coeficiente B, o termo que acompanha o y, que é menos 19. E o coeficiente C, o termo independente, que é menos 10. Então, deixa eu destacar aqui, ok? Agora é hora de achar o nosso delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ficar igual. O meu b é menos 19, então menos 19 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 10. Resolvendo essa expressão, menos 19 ao quadrado é menos 19 vezes menos 19, ok? Vai dar 361 positivo. Positivo porque o expoente é par. Então, menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 8 vezes menos 10 vai ficar mais 80, certo? Delta vai ser a soma de 361 com 80. Delta vai ser igual, ó, a 441, ok? Então, agora é hora de eu encontrar o meu x1 e o meu x2, usando a fórmula geral da equação. Que fórmula geral é essa, professora? Ó, a fórmula geral é menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou calcular o x1 pegando o mais da fórmula, tá bom? A fórmula é menos o b aqui é menos 19. Vou usar o mais da fórmula. A raiz de delta, que nesse caso é 441, sobre 2 vezes o a, que aqui é 2. O a é 2. Então, o meu x1 vai ficar o seguinte. Menos e menos fica 19 positivo, mais a raiz quadrada de 441, você vai fatorar, vai agrupar de 2 em 2 direitinho. Você vai encontrar 21. Sobre 2 vezes 2, 4. Então, você somando 19 mais 21, você vai achar 40. 40 dividido por 4 dá 10. Então, o meu x1 é igual a 10, ok? Já achei o meu x1, que é igual a 10. Hora de achar o x2. O x2, eu vou usar o menos da fórmula. Então, fica menos da fórmula, o b, que é menos 19, menos a raiz quadrada de delta, que é 441, sobre 2 vezes o a, que é 2, ok? Então, como é que fica essa expressão? Vai ficar menos e menos, vira 19 positivo, menos
raiz quadrada de 441 dá 21 sobre 2 vezes 2, 4, ok? Sobre 4. Então, você tem 19 menos 21. Então, você vai ficar devendo, né? Porque aqui é positivo, então não dá para pagar, vai ficar devendo. 21 menos 19 vai dar 2, ok? Então, menos 2 sobre 4. Não tem como dividir 2 por 4, mas tem como você simplificar essa fração por 2. Então, simplificando por 2, o seu x2 será igual a menos 1 meio. Então, ele queria que você resolvesse essa equação. Então, vamos dar a solução desta equação. A solução desta equação é o meu x1, 10, e o meu x2, que é menos 1 meio. Então, tá aqui a resposta, a solução da equação da nossa questão número 4. Questão 5. Resolver dentro do conjunto dos números reais esta equação que está aqui. Ela já está no formato corretinho, então a gente vai começar identificando os coeficientes na equação. O coeficiente A é o que acompanha o x ao quadrado, que é o 4. O coeficiente B é o número que acompanha o x, que aqui é menos 12. E o coeficiente C, o número independente, o termo independente, que é 25, tá bom? Então, agora é hora de achar o nosso delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar igual. O b ao quadrado é menos 12, então, menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 25, ok? Então, vamos achar o nosso delta aqui. Delta será igual menos 12 ao quadrado, já vimos que se o expoente é par, resultado positivo. Então, 12 vezes 12 vai dar 144, ok? Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 vezes 25 dá menos 400. Então, aqui, ó, menos 400. Então, o meu delta será, eu tenho 144 e eu devo 400. Então, eu vou ficar devendo, não dá para pagar tudo. 400 menos 144 dá o valor 256, tá? Então, olha só, vamos analisar o valor desse delta. 256 é um número que tem raiz quadrada exata? Sim, a raiz quadrada de 256 é 16. Porém, é menos 256. E a gente já viu que dentro do conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, não vai ter como eu achar esse delta aqui, porque ele é negativo. Porque quando eu jogar na fórmula da equação, vai ficar raiz quadrada de delta. E raiz quadrada de menos 256 não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Então, não vai ter como eu solucionar essa equação. Então, eu digo que a solução dessa equação é vazia, ok? Toda vez que delta der um valor negativo, a solução vai ser vazia, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais, ok? Então, ó, resposta da questão 5 é vazio. Questão de número 6. As equações 4x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a 0 e 2x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0 possuem uma raiz comum, determine. Então, são duas equações para você solucionar, tá? Então, eu vou chamar de 1 aqui, essa primeira equação, ó, vou colocar aqui, ó, o 4x ao quadrado mais 7 menos 2 igual a 0, eu vou chamar de equação 1, tá bom? Deixa eu abaixar aqui para vocês verem o que eu tô fazendo. E aqui, ó, a 2x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0, eu vou chamar de equação 2. Então, o número 1 aqui é a solução dessa primeira equação. Então, nessa primeira equação, o coeficiente A é o 4, o coeficiente B é o 7 positivo, e o termo independente, que é o coeficiente C, é o menos 2, ok? Então, já achei aqui os meus coeficientes, agora eu vou achar o meu delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta será
O meu B é 7, então 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 2, ok? Então, vamos lá, delta igual a 49, menos 4 vezes 4 dá menos 16 vezes menos 2 dá mais 32. Então, o delta vai ser 49 mais 32 dá 81, tá bom? Então, vamos jogar na fórmula geral para achar x1 e x2. Qual é a fórmula geral de solução da equação? Fórmula geral é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, tá bom? Então, fórmula geral de solução da equação. Então, eu vou achar o x1 e também eu vou achar o x2. Meu x1 será, vou calcular o x1 com o mais da forma, menos, o b aqui é positivo, então já coloco logo 7, mais a raiz quadrada de delta, que é 81, sobre 2 vezes o a, que nesse caso o a é 4. Então, o meu x1 será, x1 vai ser igual a menos 7 mais 9, que é a raiz de 81, sobre 8, ok? Qual o valor do meu x1? Vamos lá. Então, eu tenho 7, mas eu devo 7, mas paguei com 9, fico com 2 positivo, 2 sobre 8. Esse 2 sobre 8 não dá pra gente dividir 2 por 8, mas dá para simplificar a equação por 2. Então, o meu x1 tá valendo 1/4, ok? Então, x1 igual a 1/4. O meu x2, tá? O meu x2 eu vou calcular aqui, ó, vou calcular do lado. O meu x2 é igual, agora usando menos da fórmula geral. Então, menos b, então fica menos 7, menos raiz quadrada de 81, 9, sobre 2a, 2 vezes 4, vai ficar 8, tá bom? Então, devo 7 e também eu devo 9, eu fico devendo 16. Então, 16 sobre 8. Então, o meu x2 é igual, 16 dá para dividir por 8, vai ficar 2. Então, menos 2, porque já tinha um menos ali, tá bom? Então, achei a solução da primeira equação. Qual a solução da primeira equação? 1/4 e menos 2. Eu quero saber qual das raízes são comuns para a equação 1 e a equação 2. Por enquanto, eu só achei, ó, a equação de número 1. Agora, eu vou para a equação de número 2. Vou trazer aqui, ó, fazer uma separação para achar a equação 2. A minha equação 2 é a 2x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Então, vamos encontrar os coeficientes primeiro dela. Coeficiente A é 2, termo que acompanha x ao quadrado. Coeficiente B, termo que acompanha x, que é 1. E coeficiente C, termo independente, que é menos 6. Agora que eu já tenho aqui os meus coeficientes destacados, vou encontrar delta. Delta é igual, já está aqui a fórmula, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, já vou colocar direto. O a aqui é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, o b, desculpa, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 6, ok? Então, delta vai ficar igual a 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes menos 6 dá mais 48. Então, somando 1 mais 48, delta fica igual a 49. Achei o meu delta, ó, delta é igual a 49, ok? Aqui no número 1, delta era igual a 81. Então, já achei o delta da segunda equação, hora de jogar na fórmula geral. Fórmula geral já está aqui. Então, x1, eu vou usar o mais da fórmula geral. Então, fica menos o b aqui é 1, então já coloco esse 1 logo, mais raiz quadrada de 49, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, quanto que vai ficar o meu x1 dessa equação? Então, menos 1, raiz quadrada de 49 é 7, então fica mais 7, sobre 2 vezes 2, 4. Então, 7 menos 1 vai ficar igual a 6.
6 sobre 4. O 6 não divide por 4, mas dá para simplificar essa fração por 2. Então, o meu x1 da segunda equação vai ficar 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. Então, x1, ó, é igual a 3 meios. E o meu x2, eu vou calcular com o menos da fórmula. Então, fica menos o b, que é 1, menos raiz quadrada do delta, que é 49, que a gente já sabe que dá 7, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 2, 4, ok? Então, devo 1 e devo 7, fico devendo 8. Então, menos 8 sobre 4. Dá para dividir exato 8 por 4. Vai ficar x2 igual a menos 2. Então, ele pediu o seguinte: qual era a raiz das duas equações? Tinha uma das duas raízes que eram iguais, tanto para a primeira equação quanto para a segunda equação. Essa raiz que apareceu na primeira equação e na segunda equação é o menos 2, ó. O x2 da segunda equação e o x2 da primeira equação. Então, resposta da nossa questão, vou colocar aqui no cantinho, ó. Resposta: quem é a raiz que apareceu nas duas equações ao mesmo tempo? A resposta é o menos 2. Ok? Vou deixar aqui bem destacado para vocês a resposta da questão. Nossa última questão, questão 7, ele não te deu a equação montada, ele te dá a equação por escrita aqui, né? E aí você que tem que montar a equação. Ele diz o seguinte: o triplo do quadrado de x. O triplo do quadrado de x, isso significa 3x ao quadrado. Somado é mais, somado com o dobro de x é 2x, é igual a menos 5, então igual a menos 5. Falta colocar essa equação igual a 0, então esse menos 5 vem para cá, para o primeiro membro, como mais 5. Então, a equação vai ficar o seguinte, ó, a equação vai ficar o seguinte: 3x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a 0. Então, já consegui deixar a equação no formato que ela tem que estar. Agora é hora de identificar os coeficientes numéricos. Coeficiente A é o termo que acompanha x ao quadrado, que é 3. Coeficiente B, o termo que acompanha o x, que é 2 positivo. Coeficiente C, o termo independente, que aqui é 5. Então, vou destacar aqui, ó, os coeficientes da equação. Agora, eu vou achar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ficar, o b aqui é 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 5. Delta vai ser a solução dessa expressão. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12 vezes 5 dá menos 60. Então, delta será: tenho 4, mas devo 60, não dá para pagar, ainda fico devendo 56. Então, meu delta deu menos 56. Nem adianta eu continuar aqui essa resolução. Por quê? Porque o meu delta deu um número negativo. E quando acontece do delta dar um número negativo, significa que a solução desta equação é vazia. Por que a solução desta equação é vazia, professora? Porque quando você jogar na fórmula geral de solução, que tem que calcular a raiz quadrada de delta, não tem como eu calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, não tem solução nesse caso. Toda vez que o delta der um valor aqui negativo, dentro do conjunto dos números reais, a gente diz que a solução da equação é vazia. Então, solução desta equação vazia. Você para aqui quando encontra delta um número negativo. Beleza? Por hoje é só, galera. Então, lembrando que amanhã nós temos o nosso plantão Tira Dúvidas, ok? Iniciando às 9h30 da manhã. Já coloquei lá para vocês um post com acesso, com o link, com o seu login e a senha para entrar na nossa reunião aqui Tira Dúvidas de amanhã, tá bom? Não perca, que vai ser uma oportunidade de você retirar suas dúvidas sobre a equação do segundo grau, tá? Beijo para vocês, eu encontro vocês amanhã. Tchau!